Um tipo de crime tem assustado e deixado irritados funcionários e donos de postos de combustível. Bandidos estão abastecendo veículos e saindo sem pagar. Neste vídeo, o motorista para na bomba e aguarda a chegada do frentista. Um passageiro desce e parece conferir o porta-malas. O veículo é abastecido e assim que termina, o motorista arranca. Mais uma vez, as câmeras do posto registram a cena. O mesmo veículo volta a abastecer e sai do local sem pagar pelo combustível. Juraci é o frentista que aparece nas imagens correndo atrás do carro. O posto fica na marginal do anel rodoviário, no bairro Califórnia, região noroeste da capital. Aí ele chegou, um momento, jogou o carro do lado da bomba ali, enche pra mim. Aí na hora que tava bem cheio, ele voltou e falou, enche bem, né? Pode encher bem. Aí na hora que fechou lá, que a gente deu a volta para pegar o dinheiro, ele arrancou o carro e saiu correndo. Segundo o gerente, os crimes aconteceram em menos de 2 semanas. Frentistas diferentes foram enganados. E apesar das imagens não mostrarem, os funcionários garantem que era o mesmo criminoso. Dois frentistas passaram as mesmas características, que era um rapaz moreno, de estatura não deu para notar, porque sentado dentro do carro ele não desceu do carro, né? De cabelo arrepiado, magro, mesmo veículo, um veículo ponto prata, e a placa também bater, né? Então é o mesmo motorista sim. Apesar de já conhecer esse tipo de furto, foi a primeira vez que Juraci passou por essa situação. Aí a gente fica meio constrangido uma hora dessa, não tem como, né? Segundo a Polícia Militar, existem 10 ocorrências registradas com a placa do veículo na região metropolitana. A Polícia Civil informou que o proprietário do carro vai ser chamado para prestar depoimento. Os ladrões envolvidos no furto ainda não foram identificados. Começou hoje o julgamento do ex-policial Bola, acusado de matar um motorista em 2009. Ele já foi condenado pelo caso Elisa Samúdio em 2013 e pelo assassinato de um carcereiro em 2016. As informações com o repórter Wagner de Oliveira. Bem vestido e de cabeça erguida, Bola chegou acompanhado de policiais. O julgamento começou com 3 horas de atraso. 2 testemunhas não compareceram e a juíza determinou condução coercitiva, ou seja, quando a justiça manda buscar em casa. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, é julgado pela morte de um motorista na região norte da capital mineira. De acordo com as investigações, Devanir Claudiano Alves foi assassinado porque tinha um relacionamento amoroso com a esposa do comerciante, Antônio Osvaldo Bicalho. Ele teria descoberto a traição, então encomendou o ex-policial civil Bola a morte do motorista. 27 de julho de 2009, Devanir andava de mãos dadas com a filha pelas ruas do bairro Juliana, bem próximo de onde morava, quando foi abordado por Bola e assassinado com 3 tiros na cabeça. Ele cumprimentou, né, a pessoa pelo nome. Como a vítima respondeu, ele já de imediato atirou, ou seja, ele quis se certificar de que era mesmo aquela pessoa a quem ele deveria matar. Nós não temos exatamente o valor. Além de Bola, o comerciante que está em liberdade também é réu no processo. Os 2 podem responder por homicídio duplamente qualificado, com promessa de recompensa. O advogado de Bola disse que não existe provas suficientes para que ele seja condenado. Alguém conseguiu provar pagamento? Alguém conseguiu evidenciar promessa de pagamento? Não. Eu não tenho que provar absolutamente nada. Eles que têm que provar que meu cliente fez alguma coisa. Bola tem uma extensa ficha criminal. Em 2013, o ex-policial foi condenado a 22 anos de prisão pelo desaparecimento e morte em julho de 2010 de Elisa Samúdio, ex-namorada do goleiro Bruno, então jogador do Flamengo. Em julho de 2016, ele também foi condenado por outro crime, a mais 12 anos de prisão, em regime fechado, pelo assassinato do carcereiro Rogério Martins Novelo. O crime ocorreu em 2000 em Contagem. O ex-policial civil havia sido absolvido no crime contra o carcereiro em 7 de novembro de 2012, quando foi a júri popular. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu e um novo julgamento foi realizado. A Polícia Civil apresentou hoje 3 integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de mansões da região sul da capital. Dos objetos levados, a polícia acredita que as joias tinham um destino certo. Ao todo, 6 pessoas foram presas, 2 detidas esta semana.
Foram 7 meses de investigação que resultaram na prisão de 6 criminosos e na recuperação de uma grande quantidade de joias, dinheiro e eletrônicos. 2 dos assaltantes foram presos na segunda-feira, depois de assaltarem uma mansão no bairro Belvedere e fazer um menino e uma senhora de reféns. Eles eram bastante violentos, intimidadores, eles entravam nas residências e, se encontrassem alguém, eles amarravam, ameaçavam toda hora, empunhando arma de fogo. Crianças, idosos, eles não tinham pena de ninguém. Qualquer pessoa que estivesse no local era amarrado, era colocado dentro de armários e eles subtraíam o que eles achavam que tinham de valor no local e a todo momento eles ameaçavam as vítimas procurando o cofre. Outro criminoso, Bruno Simões Gonçalves de Souza, foi preso há algumas semanas depois de esquecer o celular em uma das casas assaltadas. Em apenas um assalto, eles roubaram cerca de R$800 mil em joias. A polícia acredita que, além dos assaltantes, esteja também envolvido nesse esquema um grande receptador de joias que possui uma loja conceituada no centro da capital. Temos imagens que comprovam os criminosos que estão presos aqui hoje. Pouco tempo depois de um dos assaltos, eles entram nessa loja. Imagens comprovam isso, apesar dele ter vindo aqui e falar que nunca viu, não conhece. Será representado pela sua prisão, porque a gente acredita que essa pessoa é o grande receptador de joias de Belo Horizonte. Ronald Guimarães Vilar, conhecido como Japão, e Anderson Teixeira Alves, conhecido como Pica-Pau, também cometiam os assaltos e foram presos esta semana. Anderson é um dos líderes da quadrilha. A gente tem conhecimento que ele é o articulador, ele que angaria as pessoas que vão nas ações e ele que escolhe as vítimas, né? Ele procura as casas, ele vê, ele tenta, na mente dele, achar qual casa ali tem um poder aquisitivo maior. No ano passado, inclusive, o Anderson, vulgo Pica-Pau, ele se envolveu numa ação ali no bairro Luxemburgo, em que o porteiro do prédio, ele resistiu à ação criminosa e ele acabou sendo baleado pelo Anderson. Graças a Deus ele não faleceu, mas o Anderson foi preso em decorrência disso, no final do ano passado, e ele estava preso, mas a critério da justiça ele estava gozando de um benefício. Então ele ficava a semana inteira na rua, livre, solto, praticando crimes, e no final de semana ele retornava para o local que ele deveria cumprir a sua pena lá somente para dormir. Cleiton Luiz Souza Ribeiro tem uma loja de assistência técnica e informática. Ele era o receptador dos equipamentos eletrônicos. Um dos gabinetes roubados foi encontrado na loja dele, mas ele nega envolvimento com a quadrilha. Um homem e 2 mulheres foram flagrados pelo circuito interno de uma loja de chocolates roubando ovos de Páscoa. Os 3 entraram na loja, que fica na Avenida Coronel Durval de Barros, no bairro Durval de Barros, em Contagem. Uma das mulheres aponta para os ovos como se estivesse escolhendo. O homem retira da prateleira e coloca na sacola que a comparsa segura. Outros ovos e várias caixas de bombons também foram levados. A mulher com as mercadorias vai embora e o casal permanece na loja se passando por clientes. Segundo o boletim de ocorrências, o trio aproveitou a distração das atendentes para praticar o furto. O registro foi encaminhado para a 4ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem. Até o momento, ninguém foi preso. Um telespectador nos enviou um vídeo que mostra a situação de uma ambulância do SAMU. Na imagem feita de dentro do veículo, a porta na parte de trás da ambulância aparece fechada com uma faixa. O mesmo denunciante disse que a situação é recorrente e que a porta já chegou até a abrir, colocando em risco a vida de pacientes e funcionários transportados. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a manutenção das ambulâncias do SAMU é terceirizada e que sempre que acontece algum problema com um carro da frota, a central é acionada e solicita à empresa responsável pela manutenção, o conserto ou a substituição do veículo. Além das 27 ambulâncias que atendem a capital, 9 veículos a mais na frota são utilizados em caso de substituição. A Secretaria Municipal de Saúde vai investigar o caso. Agora é hora da gente saber como vai ficar o tempo nesta quinta-feira em todo o estado. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no norte e no Jequitinhonha. Fica nublado com possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro. Nas outras áreas, tempo parcialmente nublado com névoa úmida ao amanhecer. Em BH, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Cuparaque, os termômetros vão dos 17 aos 31.
oscilam dos 16 aos 32 em Jacinto. Ficam entre 18 e 31 em Pirapora. E em Itabira, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Quase 3 meses depois do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, foi liberada hoje a ponte sobre a rodovia Alberto Flores. O trecho da estrada, que é um dos principais acessos à cidade, foi destruído pela lama. Bombeiros continuam as buscas à procura de corpos desaparecidos na lama de rejeitos de minério da barragem de Córrego Feijão. Já são 76 dias desde a tragédia. No mesmo trecho, máquinas trabalham para a liberação da ponte sobre o Rio Ferro Carvão, programada para essa terça-feira. Aqui, a rodovia Alberto Flores foi interrompida em 25 de janeiro, após o rompimento da barragem da Vale. A lama de rejeitos de minério soterrou parte da estrada, que era o acesso mais rápido de Brumadinho para cerca de 40 comunidades, entre elas Aranhas, Palhano e Casa Branca, em Nova Lima. Nos últimos 15 dias, a estrada já estava funcionando no sistema Siga e Pare, mas a notícia da liberação total trouxe alívio para quem enfrenta o trânsito diariamente na região. Agora, liberando as duas partes, você vai agilizar bem o trânsito. Será permitido o fluxo normal de caminhões, veículos. Logicamente, esses veículos mais pesados, com esteira, eles serão evitados, e que tem um limite de 45 toneladas. Além da ponte, que tem cerca de 50 metros de extensão, também foi construído aqui ao lado um dique para represar o rejeito de minério e evitar que ele siga o curso do rio Paraupeba. Falta apenas fechar as comportas. A água represada será bombeada para uma estação de tratamento e depois devolvida para o rio, quando estiver nos parâmetros normais. A expectativa é de que esse trabalho de bombeamento leve 1 ano ou permaneça pelo tempo necessário. Segundo a prefeitura, a obra está sendo feita por uma empresa terceirizada, sob a supervisão da Vale. Falta colocar a passarela para pedestres, que deve ser instalada em 15 dias. A expectativa agora é que a vida volte ao normal e que os turistas redescubram o caminho para a cidade. Com a liberação definitiva hoje, vai ser perfeito. É o que também esperam os comerciantes. Dona Ilma sonha em sair do vermelho. Além dos prejuízos com a falta de clientes, ela afirma que nem o dinheiro prometido pela Vale para os atingidos pelo rompimento da barragem ela recebeu. O restaurante dela está na estrada que ficou fechada e bem perto de várias regiões cobertas pela lama derramada. A Vale falou que ia dar uma doação de 15 mil para os comerciantes. Eu estou endividada, estou sofrendo, que você nem imagina o tanto. A estrada ficou parada mais de 2 meses aqui. E peguei dinheiro emprestado com os outros para me servir comida. Não recebi 1 centavo ainda. A última atualização do trabalho em Brumadinho contabiliza 68 pessoas ainda desaparecidas e 225 mortos. E hoje, auditores fiscais do trabalho interditaram 6 barragens que oferecem risco iminente aos trabalhadores. 5 ficam em Ouro Preto e 1 em Nova Lima. Veja daqui a pouco, logo depois do intervalo. Sistema de aluguel de bicicletas é fechado na área central de Belo Horizonte. Eu volto já já. O sistema de aluguel de bicicletas foi fechado hoje na área central de BH. 34 estações foram desativadas. Gil está inconformado. Ele usava a bicicleta todos os dias para ir ao trabalho. Eu acho péssimo, isso é mais um retrocesso para a ciclomobilidade de Belo Horizonte. Era o sistema mais barato e principalmente para nós, por exemplo, Bike Anjos, a gente usava muito também, indicava muito para os alunos esse sistema para eles treinarem. As 34 estações espalhadas pelo centro de BH foram desativadas porque o contrato com a empresa que opera o sistema Bike BH encerrou. A prefeitura tenta credenciar novas parcerias para administrar o serviço. Ontem mesmo eu estava no centro e eu precisei me locomover e eu não queria pegar ônibus. Geralmente o trânsito está muito garrado, né? Eu precisava me locomover com urgência, que eu estava atrasado por um compromisso, e eu utilizei essa bicicleta para estar fazendo esse transporte. Para este consultor de mobilidade urbana, a desativação do sistema Bike BH na região central já era esperada. A população de Belo Horizonte não aderiu à bike, à bicicleta.
especialmente como meio de transporte. Ela adere ou aos ativistas ou ao lazer. Mas como meio de transporte, a cidade não oferece uma topografia que ajuda e o clima também não ajuda. O sistema Bike BH estará funcionando apenas na orla da Lagoa da Pampulha. O local tem 6 estações de bicicletas como esta. Outras 8 deverão ser instaladas em até 90 dias, já que a Sertel renovou o contrato para prestar serviço apenas nesta região. A topografia da orla da lagoa é plana, então ela facilita a bicicleta. E há um contingente de pessoas que tem ali em volta que usa a bike como lazer e não como transporte. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, você consegue entender letra de médico. Você vai ver quais são os problemas com as receitas impossíveis de ler. É daqui a pouco, não saia daí. E agora as notícias do esporte. Cruzeiro e Atlético estão em campo neste momento pela Taça Libertadores da América. No Paraguai, o Atlético está jogando contra o Cerro Porteño. A partida está 1-0 para o Atlético com gol de Ricardo Oliveira. Aqui no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Huracán da Argentina. O jogo está 2-0 para o Cruzeiro com 2 gols de Fred. A cobertura completa dos times mineiros você vê amanhã no Alterosa Esporte, 15 para o meio-dia. Você já pegou alguma receita médica impossível de ler a prescrição? O famoso garrancho dos médicos não é só um problema de letra feia, não. Tentar adivinhar o que está escrito pode causar problemas sérios. Veja na reportagem de Daniela Malman. Sair da consulta médica com a receita na mão, mas não entender absolutamente nada do que está escrito. A letra ilegível é uma reclamação antiga e constante dos pacientes. Mas algumas vezes eu tinha que levar na farmácia para ele estar olhando para mim, que eu não conseguia entender. Geralmente a gente procura uma drogaria onde a pessoa tem mais experiência, né? Onde a gente tem costume de ir, mas a maioria que a gente pega é indecifrável. Segundo o Conselho Regional de Medicina, é obrigação do médico fornecer receitas legíveis e direito do paciente exigi-las. Até porque não é apenas uma questão de leitura. Uma interpretação errada e o medicamento prescrito pode ser trocado, colocando em risco a vida do paciente. O farmacêutico, ele não está ali para fazer o adivinha de uma prescrição. Se a prescrição está ilegível, nós vamos procurar meios para ter uma prescrição legível, mesmo porque o objetivo ali é a garantia de saúde do paciente. Seu Juvenal tem quase 40 anos de experiência em farmácia. A bagagem ajuda a identificar algumas letras mais complicadas, mas confessa que em alguns casos é preciso devolver a receita sem entregar nenhum medicamento. As receitas, a maioria das vezes, chega muito difícil para a gente ler e a gente tem um pouco de dificuldade. Às vezes a gente tem que retornar ao médico para ver, conseguir identificar os medicamentos. Pois é, gente. Então é isso aí. Pegou a receita durante a consulta, leia. Ficou na dúvida, pede para o médico reescrever e explicar direitinho. Não dá para deixar de fazer o tratamento, adiar ou fazer errado. O Jornal da Alterosa termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite para você e até amanhã. Tchau.